muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite para vocês, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo bíblico. E eu não ia gravar um terceiro vídeo hoje, que hoje eu fiz os 2 vídeos nas praças, né? Recomendo que assistam, mas me deu muita vontade de vir agradecer os irmãos aqui, então eu tirei um tempo para agradecer. Então, começando pelo irmão Luca, do canal Vibração Azul. Assistam o vídeo dele pescando, muito bom. E além disso, eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que têm apoiado o canal, que têm comentado aqui. E deem uma força também para os outros irmãos que pregam a palavra. Então eu vou deixar os links aqui do canal Por Amor de Iá, do canal do Juan, do canal do Carlos. Também quero agradecer a todo mundo mesmo, assim, a Mari, ao canal Palavra Viva, e tem outros também, tá? Eu vou buscar agradecer nos próximos vídeos. Espero que não tenha alguém tímido aí que não goste que eu agradeça, né? Mas enfim, então é isso. Eu vou aproveitar a deixa para recomendar para vocês o canal Grito de Judá, que é muito bom, maravilhoso, porque eles estão pegando músicas do Inário Cristão e da CCB também, músicas bíblicas, músicas muito boas, e tá usando a inteligência artificial para colocar, para fazer essas músicas como se fosse uma versão medieval. Então, são músicas que dão bastante ânimo, assim, bastante edificação e louvor a Deus. Então, eu vou deixar todos os links aqui desses canais. Vou deixar umas 2 músicas também à disposição de vocês. E no mais, hoje vai ser um vídeo então sobre Salmo e Provérbio. Vai ser 2 Salmos e um Provérbio, um vídeo mais simples. E vou aproveitar para avisar vocês. Então, eu vou querer... Os próximos vídeos que eu vou gravar, né, vai ser provavelmente 2 Coríntios 5 e 6. Eu quero fazer um vídeo sobre Jó, porque Jó é um livro que revela muito a glória de Deus, muitas características do Criador e muitas coisas da criação também que são faladas ali. E eu quero fazer um sobre Apocalipse 19 e 20, que é sobre as bodas do Cordeiro e acho que é sobre o milênio. Então, só para vocês terem uma ideia, mas a verdade é que eu amo a palavra de Deus. Por mim, eu falaria de tudo com vocês, desde Êxodo, Levítico, Deuteronômio, né, a história de Israel. Falaria sobre Gênesis também, sobre Romanos, Hebreus, sobre Efésios. Então, tem que ter paciência, né? Um vídeo de cada vez. Tô tentando postar 2 por dia também. E é isso, vamos nos alimentando da palavra, que a palavra vai nos santificando, nos purificando, porque a palavra de Deus é santa e pura. Então, desta forma, ela vai nos purificando também, né? Então, vamos lá, que senão o vídeo vai ficar muito longo. Salmo 142 de Davi, que é um masquil de Davi, uma oração de quando ele estava na caverna. Eu clamei ao Senhor com a minha voz fiz a minha súplica ao Senhor. Derramei a minha queixa diante dele, mostrei diante dele a minha tribulação, quando o meu espírito estava oprimido dentro de mim. Então tu conheceste o meu caminho, no caminho pelo qual andei, eles secretamente puseram um laço para mim. Olhei a minha mão direita e contemplei, mas não houve nenhum homem que me conhecesse. O refúgio me falhou. Nenhum homem se importou com a minha alma. Clamei a ti, ó Senhor, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos vivos. Atende ao meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois eles são mais fortes do que eu. Traz a minha alma para fora da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me cercarão,
pois tu me tratarás generosamente. Então eu me lembrei aqui, quando ele falou que o Criador é o refúgio dele e a porção dele na terra dos vivos, me lembrei de Eclesiastes, no qual Salomão fala, né, que a porção do homem é o quê? É colher do fruto do seu trabalho e se alegrar, digamos assim, do seu trabalho, né? Mas aqui, Davi foi até mais profundo, porque a nossa alegria, segundo ele, é o próprio Criador. Então, a própria presença do Criador é a nossa recompensa. Até porque dele procede a vida, dele procedem tudo, né? Tudo de bom. Os rios da água da vida e tudo mais. Então, faz sentido, né? Ele é a nossa recompensa. Quando nós fazemos algo pelo Criador, tudo que nós fazemos de bom, nós não temos que estar visando recompensas carnais. Ou até mesmo quando eu penso no galardão celestial, eu tento pensar assim, não é algo material ou algo que seja arrogante, que seja egoísta. Mas eu penso assim, se existe um galardão, ele deve ser bom. Então eu quero galardão. Não acho que seja errado. Mas óbvio que o nosso foco não deve ser no galardão só, né? Eu quero ter um coração puro para com Deus e, por exemplo, fazer as coisas visando o ganho de almas, a edificação da igreja. Mas às vezes eu penso assim, pô, eu quero um galardão bom com Deus, mas no sentido espiritual, não no sentido carnal. Então, vamos lá, irmãos, agora Salmo 144, porque o 143 eu vou deixar para outro dia, porque é mais pesado também e eu quero trazer algo mais alegre. Então, bendito seja o Senhor, minha força, que ensina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para lutar, minha benignidade e a minha fortaleza, minha torre alta, o meu libertador, meu escudo, aquele em quem eu confio e que sujeita o meu povo debaixo de mim. Senhor, que é o homem para que tomes conhecimento dele, ou o filho do homem para que faças conta dele? O homem é como a vaidade, os seus dias são como uma sombra que passa. Encurva os teus céus, ó Senhor, e desce, toca os montes e eles fumegarão, assim como o Monte Sinai fumegou. E se vocês pesquisarem na internet, foi encontrado na Arábia Saudita o Monte Sinai que fumegou, certo? Pesquisem aí no Google que vocês vão encontrar, ou no YouTube. Que ele tá preto assim, no cume do monte, por causa do fogo de Deus. Então, lança os teus raios e dissipa-os, atira as tuas flechas e destrói-os. Estende a tua mão de cima, liberta-me e livra-me das grandes águas, da mão dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é uma mão direita de falsidade. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus, sobre saltério e instrumento de 10 cordas, cantarei louvores a ti. É ele que dá salvação aos reis, que livra Davi seu servo da esposa danosa. Liberta-me e livra-me da mão dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é uma mão direita de falsidade, para que nossos filhos possam ser como plantas crescidas na sua juventude, para que as nossas filhas possam ser como pedras de esquina, polidas à semelhança de um palácio, para que os nossos celeiros possam estar cheios, proporcionando todo tipo de provimento, para que as nossas ovelhas possam gerar milhares e dezenas de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois possam ser fortes para trabalharem, para que não haja nem invasões nem saídas, para que não haja queixas em nossas ruas. Feliz é esse povo que está em tal situação. Sim, feliz é esse povo cujo Deus é o Senhor. Meu Deus do céu. Glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Quando eu estava lendo o Êxodo, né? Eu pensei quão maravilhoso é a palavra de Deus.
o quão viva é, assim, quando... E, na verdade, ela apenas reflete a criação, né? Quando a palavra de Deus fala sobre coisas, assim, maravilhosas, ricas, né? Palavras ricas, parece que palavras coloridas, fala sobre a criação e tudo mais. Sobre, por exemplo, bendito é o nome daquele que confia no Senhor, pois será como as raízes, como as árvores plantadas junto aos ribeiros, e suas raízes se estendem, enfim, vai falando assim coisas maravilhosas. E tá ficando meio longo, mas quem quiser assistir, eu vou ler o Provérbios 4 aqui com vocês. Vamos lá, então. A sabedoria é suprema. Ouvi, filhos, a instrução de um pai, e atentai para conhecerdes o entendimento. Porque eu vos dou boa doutrina, não abandoneis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único, amado à vista de minha mãe. Ele também me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueça, nem decline das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te preservará. Ama, e ela te guardará. A sabedoria é a principal coisa, porquanto adquire a sabedoria. E com toda a tua aquisição adquire entendimento, exalta, e ela te promoverá. Ela te trará honra quando tu a abraçares. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça. Uma coroa de glória te entregará. Ouve, ó meu filho, e recebe meus dizeres, e os anos da tua vida serão muitos. No caminho da sabedoria te ensinei, te guiei pelas veredas certas. Quando tu fores, teus passos não se embaraçarão, e quando correres não tropeçarás. Apega-te rapidamente à instrução e não a deixes ir. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem vá pelo caminho dos homens maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa distante. Porque eles não dormem, exceto quando eles causam algum dano, e ficam sem sono se não fizerem alguém cair. E meu Deus do céu, não tô acreditando, cara. É sempre assim, mano. É sempre assim, mano. Eu falei isso hoje, no vídeo que eu gravei mais cedo na praça. Não tô acreditando, cara. Sobre os ímpios, né? Que não descansam enquanto não fazem algum mal. Meu Deus do céu, cara. É toda vez isso. Que eu falo com Deus alguma coisa, ou que o Espírito Santo fala alguma coisa, depois eu vou lá e leio exatamente aquilo. É igual um dia que eu tava muito triste, e eu tava falando com Deus, assim, e eu falei, mas eu tava me sentindo angustiado, tava passando por provações. E aí eu falei com Deus sobre Paulo, né? Pensei, pô, mas os apóstolos passaram provações, o próprio Messias sofreu muito, e Paulo, teve uma hora que ele falou, ele tava nas prisões, né? E antes dele ser executado, mesmo depois de todo o ministério dele, todas as amizades e tudo, ele falou, só Lucas está comigo. E eu falei isso com Deus. Aí, eu acho que eu tava para gravar o segundo vídeo de repreensão aos irmãos que estavam atacando o irmão Rômulo. Segundo vídeo, assim, de repreensão, né? E aí, eu tava naquela dúvida, assim, e o Criador me respondeu tudo junto. Por quê? Porque eu fui lá, abri a Bíblia, abriu perfeitamente na parte que ele falou que só Lucas está comigo, né, Paulo. Aí ainda me deu, tipo assim, mais algumas confirmações naquela mesma parte ali de 2 Timóteo 3, que era o que eu estava precisando, porque era onde eu tinha falado no primeiro vídeo de repreensão a eles. Eu estava buscando confirmação do Criador, se eu deveria realmente fazer um vídeo, né, falando sobre aquilo, ou se eu deveria ficar quieto, se eu não deveria me envolver em brigas, né? Mas
Aí o Criador me confirmou nesse dia e foi maravilhoso. Então é só um exemplo, assim, de como que o Criador sempre fala com a gente. Nossa, fiquei muito feliz agora. E vamos lá. Então eles não dormem, exceto quando eles causam algum dano, e ficam sem sono se não fizerem alguém cair. Porque eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que eu interpreto como o dia da eternidade. O caminho dos ímpios é como a escuridão, eles não sabem em que tropeçam. Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração, porque são vida para os que os acham e saúde para toda a sua carne. Guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Afasta de ti a boca maléfica e afasta de ti os lábios perversos. Que os teus olhos olhem para a frente e que as tuas pálpebras olhem reto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e que todos os teus caminhos sejam estabelecidos. Não te vires nem para a direita nem para a esquerda, remove o teu pé do mal. Eu achei que tinha acabado no versículo 26. Pô, ia ser perfeito se tivesse acabado ali, os caminhos estabelecidos. Mas é importante isso também, né? Eu sempre oro pro Criador. Não para ele permitir que eu ande no caminho estreito dele e que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda, né? Que eu possa caminhar no caminho estreito e até mesmo correr no caminho estreito, sem tropeçar. Então é isso, meus irmãos. Se você acompanhou até aqui, parabéns, porque não são muitas pessoas que têm paciência para ouvir a palavra de Deus, ou que gostam, né? Porque para muitos a palavra de Deus é um enfado, mas para outros é nossa alegria, nosso alívio, nossa vida, né? A palavra de Deus. Então é isso. Se você acompanhou até aqui, muito obrigado. Aproveite para compartilhar esse vídeo com alguém, tá? Não deixe que o teu irmão compartilhe. Eu tô falando com você que tá vendo aí. Não deixe de compartilhar. Deixe seu gostei, se inscreva no canal se você for novo e muito obrigado a todos mais uma vez. Então que o Criador os abençoe em dobro, muito grandemente, que conceda a paz, o amor, a alegria e as bênçãos dele, que ele guarda para aqueles que o amam. Então é isso, meus irmãos, que o Criador vos abençoe. Fui, até a próxima.